Queridos irmãos e irmãs, vamos estar na liturgia da quinta-feira, da quinta semana do tempo da Quaresma. A liturgia da palavra nos apresenta Deus num diálogo com Abraão, lhe fazendo promessas. E tudo aquilo que Deus promete para Abraão é algo novo para a realidade não só de Abraão, mas de todo o povo que viviam a experiência de se relacionarem com muitos deuses. No entanto, e aí está a surpresa de Abraão, porque primeiro Deus faz uma promessa de lhe dar uma descendência. Nenhum Deus pagão fazia esta promessa. Segunda promessa, que Deus havia prometido que faria uma aliança com Abraão. Com os deuses não havia aliança, muito pelo contrário, havia um temor de castigo, mas como o Deus que Abraão estava experimentando era um Deus de amor, ele quer fazer uma aliança com Abraão. E ainda ele faz uma promessa de que estaria sempre com a descendência de Abraão, e isso perpetuamente. Jamais qualquer outro falso Deus, dos quais haviam muitos no tempo de Abraão, faria esta promessa. Então, o nome de Abrão é mudado para Abraão. Abrão era uma família restrita, uma família sem nenhuma perspectiva de crescimento, mesmo porque Abraão não tinha filhos. Mas quando Deus muda para Abraão, ele vai dizer que mudou porque ele vai fazer de Abraão uma descendência muito grande, muito numerosa. O interessante nisso é que a promessa de Deus corrige a vida passada de Abraão, que não tinha descendência, não tinha um Deus que fazia aliança com ele, não tinha nenhuma perspectiva de melhorar a sua condição. No entanto, o presente de Abraão, ou seja, aquele momento que ele estava vivendo, se encheu de esperança. Por quê? Porque agora ele tinha esperança de ter uma descendência. Queria se cumprir na figura de Isaac. Ele teria uma aliança, ou seja, o Deus que ele estava aceitando jamais lhe abandonaria, mesmo diante dos seus pecados, das suas faltas. E por fim, o futuro de Abraão, o que ele tinha tanta preocupação, estaria garantido, porque a promessa de Deus é que jamais quebraria a sua aliança e a sua descendência teria sempre a benevolência de Deus. Para nós compreendermos estas realidades que Deus nos promete, precisamos viver vida espiritual, buscando a conversão do nosso coração para as coisas do alto, porque senão poderemos cair no mesmo erro dos fariseus, dos doutores da lei, que nos apresenta o evangelho de hoje. Vejamos, no momento que Jesus diz: aqueles que acreditarem na minha palavra não morrerão jamais, imediatamente ele é questionado por pessoas que não são espirituais, que não
entram na dimensão daquilo que é espiritual. Como que não morreremos se os profetas, os patriarcas morreram? Como é possível viver a vida eterna, jamais morrer? Isto é a incompreensão do homem ignorante das coisas espirituais. Ainda outro questionamento que eles fazem a Jesus é quando ele fala que Abraão exultou com a sua presença. E aí eles questionam, mas como? Não tem 50 anos e conhecestes Abraão? Eles não entendiam essa dimensão espiritual, porque eram terrenos, eram carnais, eram homens mundanos e jamais poderiam entender. Então, quando Jesus encerra a discussão com os fariseus, dizendo que Abraão exultou com o seu dia, eles pegaram em pedras e queriam matar Jesus, porque quando Jesus fala isso, Jesus está colocando-se acima de Abraão. Eles jamais compreenderiam isso, porque não tinham fé, não acreditavam que Jesus era o Messias, o Filho de Deus, enviado para salvar a humanidade. Então, pela atitude dos fariseus, nós devemos compreender como somos ignorantes quando não entramos na dimensão espiritual daquilo que Deus quer falar aos nossos corações, quer falar conosco. Por isso é necessário a conversão, porque só compreende as coisas espirituais quem faz experiência de Cristo em sua vida. E façamos nesse tempo final da Quaresma essa experiência de Cristo em nossas vidas, para que na Semana Santa possamos compreender, entender esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo para salvar toda a humanidade, dando para esta humanidade a graça de retornar para o paraíso, para a glória de Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.